vamos aí continuar continuidade do nossa visão panorâmica do Tanakh. E nós estamos falando sobre o calendário, né? Falando sobre o calendário religioso, o calendário civil. E nós vimos que dentro deste calendário tem também a questão das festas, né? Onde nós vamos para o livro de Levítico e nós vimos aí que Deus ele vai trazer esses preceitos para o povo, para se aproximar do povo e o povo se aproximar de Deus. E aí, quando nós entramos no livro de Números, nós vamos ver o livro, na verdade, falando sobre o censo, né? Ali é onde Deus ele vai, o projeto dele está sendo desenvolvido no deserto, que é o verdadeiro nome do livro, que é Bamidbar, no deserto, né? Daí a Septuaginta vai levar para o livro de Números, estudiosos da Septuaginta, para o livro de Números, concernente aos dois censos que foram realizados, o capítulo 1 e o capítulo 26. E aí deu-se o nome do livro de Números, tá? Mas aí nós vamos ver que, na verdade, este livro ele é coerente com a expressão hebraica que é Bamidbar, que é no deserto. É ali no deserto que Deus ele vai começar a trabalhar com esse povo, a tratar esse povo, a purificar esse povo. E ali nós vamos ver que vai haver aquela purificação, às vezes até através da morte, né, por causa da rebeldia, da murmuração, da desobediência. Então, esses fatores vão levar a grande maioria daqueles que saem do Egito não entrar na terra. E aí nós vamos ver que no censo, Deus ele vai dar a ordem para que fossem separados de 20 anos para cima. E aí nós explicamos que isso é concernente à maturidade, mas são aqueles que eram jovens, né, que eles cresceram no deserto, e neste período de peregrinação eles estão crescendo, e Deus está limpando, os murmuradores, limpando o povo, tirando aquela mistura, e esses que estão crescendo agora, eles vão conquistar, entrar em Canaã, né? E no livro de Deuteronômio, nós vamos ver que, né, quando vai levar-se para o nome do livro no português, que vem também da Septuaginta, esse Deuteronômio ele quer dizer que é a segunda lei ou repetição da lei, mas que na verdade o seu nome original é Devarim, que são as palavras, Hadevarim, que são as palavras. Estas são as palavras que Deus falou a Moisés no monte. Então, é através deste livro que Deus ele vai começar a pôr o povo a praticar. Então, algumas coisas concernentes ao livro de Levítico, de Números, vão estar sendo trazidos de novo à memória. Por que isso? Porque aquele povo que está agora, neste contexto do livro de Deuteronômio, são esses de 20 anos para cima que cresceram, tá? Chegaram na maturidade, tiveram seus filhos no deserto, tá? É um povo que eles vão receber de Deus o alimento, receber de Deus o sustento. Deus vai privá-los de, às vezes, ter necessidades até mesmo de trocar as roupas, porque as roupas deles não se envelhecerão nesses 40 anos de peregrinação. Eles não se a veste não vai envelhecer, o sapato não vai se romper. É glorioso, né? Quando a gente pensa, vai olhar dentro da tradição, na tradição diz que à medida que as crianças cresciam, o sapato crescia junto com o pé da criança, para não haver uma necessidade de trocar de sapato. Então Deus ele foi cuidando das mínimas coisas deste povo que agora está nesse contexto do livro de Hadevarim, tá? Das palavras. Mas aí nós abordamos o contexto, do calendário, né? Nós temos aí, ó, o calendário religioso. Nós temos o primeiro mês, tá? Nós temos ali os 12 meses, que é Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elu, Tishri, Sheshvan, Kislev, Tev, Shevat, Adar. Então o total ali são de 30 dias, tá? Cada mês 30 dias. E aí nós temos ali o calendário dos meses que vão estar relacionados com profecias, tá? Nós temos ali, ó, na segunda coluna, nessa coluna de cá, tá vendo? Nós temos aqui, ó, calendário, tá? Dia de calendário profético. Então
aqui é onde algumas profecias elas vão estar sendo relacionadas dentro deste livro, e os meses são do primeiro mês, lembrando que o mês aqui, o primeiro mês aqui não é o nosso mês do nosso calendário, tá? O nosso calendário é ocidental, mas é o calendário ali religioso de Israel, tá? Desse período aí de peregrinação, onde esse calendário vai ser desenvolvido pelos judeus. É o mês de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elu, Tishri. O total vai ser de 181 dias, tá? Onde Tishri vai contar do primeiro. Por quê? Porque no mês de Tishri é o que eles chamam de Ano Novo, tá? Que é o dia de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo que os judeus eles celebram. Inclusive, foi justamente nessa data aqui, ó, de 2 meses atrás, dia 30/9 de 2019. Nesse dia aqui foi a virada do ano judaico, tá? É o Rosh Hashanah, onde aconteceu o ano novo judaico. E aí é onde também vai estar relacionado ao Yom Teruah, tá? Ou seja, o dia da expiação. Então aí, somando aí nessa totalidade, aí nós temos 360 do calendário profético, dos 12 meses, nós temos 360 dias, e aí a gente vai multiplicar pelos 7 meses proféticos, nós teremos 2.520 dias, somados a 181 dias dos meses proféticos, nós temos 2.701, ou seja, né, esse calendário profético religioso, 2.701. Nós estamos em 2019, nós estamos em 2019. Olha o salto que dá o calendário deles, 2.701. Eles estão bem à frente do nosso calendário. Isso dentro do contexto religioso deles. E isso aí nós falamos também da questão do Yom Kippur, né, que é celebrado por eles. Então vamos aí dar uma avançada aí, ó. Aí vamos ver que é uma questão da questão do DNA, que é o DNA. São cromossomos, tá? Cromossomos são estruturas compostas de DNA que, por sua vez, carregam os genes de um ser vivo, responsável por dividir as características físicas particulares de cada indivíduo. Então, o nosso DNA é que comprova, é através do nosso DNA que é comprovado quem nós somos, como estrutura de ser humano. Quando, por exemplo, quando uma criança, ele cresce sem o pai, né, ele cresce longe do pai, aí ele descobre que tem um pai. Mas aí tem uma dúvida, é meu filho, não é meu filho? Tem algumas características, às vezes não tem características. Mas como é que ele vai provar que aquele indivíduo é filho dele, ou que aquele indivíduo é pai dele? Através do DNA. Tá? O exame de DNA vai comprovar, os cromossomos vão comprovar que aquele gene que está naquela pessoa, nas suas células, partiu daquele indivíduo. E nós vamos ver uma coisa interessante aqui, ó. Os cromossomos estão localizados no núcleo das células que compõem o ser vivo. Os seres humanos possuem 46 cromossomos, divididos em 23 pares, sendo 44 autossomos e 2 sexuados. Cada cromossomo tem dentro de si informações equivalentes a 4.000 livros de 500 páginas, vezes 46, igual a 184.000 de 500 páginas, 184.000 livros de 500 páginas, que cabe dentro de uma única célula. Olha para você ver a grandiosidade que há no DNA, na célula de DNA. O DNA tem um padrão de duas partes celular do DNA, com padrão de pontes, consequências de pontes que ligam o DNA, sendo 10, 5 e 65. Aí nós temos aí, ó, DNA de Deus. Mas espera aí, alguém conseguiu tirar uma célula? Não, não é isso. É porque no DNA, tá? No DNA humano, tem o nome de Deus no DNA humano. Sabia disso? O nome de Deus está no DNA
do ser humano. Essa palavra aqui, ó, Yud Re Vav Re, que, né, que nós vemos lá que é Yahvé, tá? Nada de Jeová, Yahvé, tá? Que os judeus vão dizer de Adonai. Quando eles veem o Yud Re Vav Re, eles vão pronunciar Adonai. A gente já falou isso. Essas consoantes hebraicas, elas estão no DNA humano, representadas por letras. Coisa maravilhosa, né? E aí nós temos aí ela também, nós temos aí, ó, a soma dela que é 10.565. Aqui nós temos, aqui, ó, algumas letras do alfabeto hebraico, tá? O alfabeto hebraico. 10.565 consoantes do hebraico dentro de um DNA humano, tá? E nós temos o DNA, as consoantes de Yud Re Vav Re, que nós temos aqui no tetagrama não, aqui são as criptografias, os criptográficos, tá? Aqui os criptográficos, que é a escrita antiga, né, cananeia, também apresentada dentro do DNA humano, tá? Então por isso que se diz DNA de Deus. Na verdade não é porque tem célula de Deus ali, é porque tem letras que mostram o nome de Deus no DNA humano. Coisa linda, né? E aí algumas palavras, tá? Estão dentro do DNA humano. E essas palavras, todas elas relacionadas a Deus. Essa aqui, ó, Yeia, Tamir, Venelan, Yotzer, Elohim, Yah, vou falar Adonai, mas não é Adonai, né? Como Yahvé, tá? Yahvé, Shaddai, Shah, Sarim, Hashem, que também é quando os judeus eles querem pronunciar, eles falam Hashem, o nome, tá? Adonai, Tamid e Eloá. Essas palavras aqui, ó, elas estão dentro do DNA humano. Todas essas palavras relacionadas a Deus, tá? Então vamos ver aí, ó, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aí nós temos ali, ó, aí, ó, aqui relacionado, ó. Não dá para me aumentar ali, porque já está na tela aumentada, então não dá para me aumentar. Não sei se está dando para você ver aqui. Eu tenho aqui, ó, está um pouco meio fosco, mas eu tenho aqui, ó, Vayetzer Adonai Elohim et Hadam Afar Min Hadamah Vayafer Beafeim Nishema Hayan Vayehi Hadam Lenefesh Hayah. Ou seja, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e tornou o homem em alma vivente. E aí nós temos as palavras que estão dentro do DNA. Aqui, ó, essas palavras aqui, ó, são palavras que estão no DNA e elas estão dentro do texto hebraico. Essas palavras que estão no DNA humano, elas estão dentro do texto hebraico. Aí nós temos aqui, ó, Deus, o nome Deus, tá? Palavra que está no DNA. Esta aqui, ó, Yeia, que é fazedor, formador, Adão, Eva, Gênesis 1:27, palavra que está no DNA humano. Esta aqui, ó, Yei, que é espírito, vida, está no DNA humano. Nefesh, que a gente já sabe, né, que é alma, mente,
alma, mente, emoção, paixão, desejo, vontade, tudo dentro do DNA, tá? Yaya, que vem também dessa raiz aí que nós temos aí, deixa eu olhar aqui, ó. Adonai, Adoshem, Hashem, que vem da sua derivação de santidade e plenitude. Então essas palavras aqui, elas estão dentro do DNA humano, tá? E aí nós temos o alfabeto grego, a gente já aprendeu. As festas fixas de Deuteronômio 16:16. Vamos ler o Deuteronômio 16:16. Vou pegar aqui a minha Bíblia. Deus abençoe, nós somos Davi Reis, nossa irmã Juliana. Deuteronômio 16:16. Três vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Então essas festas aí, ó, elas estão relacionadas, tá, com o calendário. Nós estávamos fazendo a questão do calendário religioso, aí nós vimos ali que já estamos em 2701, dentro do calendário judaico religioso 2701, está bem à frente do nosso calendário, tá? Do calendário ocidental. E aí nós temos aí no hebraico o nome da festa lá, ó, Hamazot, Shavuot e Sukkot, tá? Hamazot, aqui ó, Hamazot, Shavuot e Sukkot, três festas. E aqui nós temos os pictogramas, tá? Os pictogramas, o que significa cada pictograma desse aqui, nós já vimos lá, né, na tabelinha dos pictogramas, e o que é que vai significar, e aonde que está este texto, essa frase, em qual texto está essa frase relacionada com esta festa, tá? É uma festa que tem algo relacionado a ela, dentro de um texto nós temos a tradução aqui dos pictogramas, tá? Que é o hebraico antigo, tá? Ou paleo-hebraico, como queira, pictogramas ou paleo-hebraico. E aqui nós temos que a palavra, o significado esvaziar, mas nós temos a tradução. E aí nós temos um texto aí de Filipenses 2, do versículo 6 ao versículo 11. Vamos dar uma conferida nesse texto aí para a gente ver. O que tem nesse texto aí para a gente? Filipenses 2:6. Eu fico meio confundido com essa abreviação aí. Mas vamos ver aqui, se eu tiver de acordo com Filipenses, a gente vê o Filemon. É porque Filipenses é FT, né? Filipenses deve ser Filemon então, né? 2:6, vamos ver aqui, ó. Então vamos ver o Filemon, se não for. Filemon, eu tô achando que é Filipenses mesmo, que é Filemon é FM. Filipenses 2:6 a 11. Tá falando ali de esvaziar e encaixa bem com o texto de Filipenses? Não, é isso aqui mesmo, ó. Porque vai estar relacionado com isso aqui, ó. Esvaziar. É Filipenses, né? Filipenses. Vai falar sobre a kenosis de Jesus, tá? Ele praticou a kenosis. O que é kenosis? Aqui, ó. Kenosis, ele vai deixar se despir da sua divindade, ou seja, ele vai descer aos homens. Não que ele vai deixar de ser Deus, mas ele vai assumir a forma humana. Isso chama-se kenosis de Deus, assumindo forma humana, que é o que Filipenses vai trazer diante de nós aí, tá? Está assim, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aí é o cumprimento da kenosis, e é justamente esta palavra, esta festa aqui, ó, Hamatzot, esta festa Hamatzot, ela está relacionada com esse esvaziar. Ela por isso que ela está dentro da parte profética, que eu acabei de mostrar aqui, do calendário profético, tá? Entre aqueles 7 meses proféticos, nós temos 7 festas proféticas relacionadas a esses 7 meses, cada uma vai trazer uma ação de Deus para que nós entendamos. Por isso que é importante, às vezes, os cristãos, né, eles não se preocupam com as festas. Acho que não tem que preocupar com as festas judaicas, que a gente não é judeu, isso não é para nós. Quem falou isso que não é para nós? Quem falou? A gente é que tem medo de praticar. A gente é que aprendeu que isso é se tornar judaizante. Não, senhor. Isso não é ser judaizante. Se os apóstolos guardaram, se os apóstolos praticaram, se os apóstolos continuaram praticando, e a igreja primitiva, ela continua essa prática, porque só vai... Esse conceito de festas judaicas, elas vão se perder só no período da Idade Média, que a gente conhece como Idade das Trevas, tá? É onde vai acontecer as insurreições contra o povo, né, onde o papado vai perseguir os cristãos, e principalmente os judeus, é onde eles vão dizer que é um período que eles vão dizer que tem bruxa, que tem feiticeiro, que não tem nada disso. Foi apenas fábulas inventadas para perseguir aqueles que praticavam a verdadeira palavra de Deus. Então é na Idade Média, da escuridão, né, que a gente chama de Idade das Trevas, que essas festas elas vão começar a perder, presta atenção, a perder força de prática pela irmandade da igreja, porque o cristianismo ele vai ser desenvolvido, tá? E sendo o papado, o domínio, tomando o domínio, tá? Ele vai tomar em 313, no Edito de Milão, elaborado por Constantino. Constantino vai dar este poder político para a igreja, e a igreja vai passar a ter domínio religioso e político. Quando ela toma sobre si, através dessa aliança com o Estado, a igreja passa a ter poder absoluto, tá? Absoluto. E ela vai começar a mandar até em reis, tá? Então muitos reis, para subir ao trono, a partir desse período de Constantino, eles vão precisar do auxílio do papado. Só que quem escolheu o papado foi Constantino. Então essa bagunça toda vai começar ali. E aí começa esse período de perseguição. Tá? De perseguição e aí outras coisas mais. Quando a gente vai ler a história da igreja, a gente vai ver isso tudo. Então aí o que acontece? Então essas festas nós não somos obrigados, mas se nós praticarmos dentro do conceito bíblico essas festas, nós estamos sendo bem abençoados. Tá? Estamos adquirindo, trazendo bênção para nós, né? Mas a gente não sabe cumprir os quesitos certinhos. Aí a gente precisa estudar cultura, ou ir em alguma sinagoga, ou fazer um curso numa sinagoga para a gente aprender como celebrar essas festas aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada de judaizante aí, tá? Isso é medo que foi colocado na gente, tá? E o povo carregou essa tradição de medo disso aí, dizendo que isso é judaizante, nada a ver tem. Então aí, quando a gente não entende as festas, a gente não entende essas profecias. A gente achava que só o livro de Filipenses é que vai falar dessa glória, que vai falar dessa kenosis de Jesus, desse despir, né, dele se tornar homem, que ele vai praticar ele vai descer, ele vai vir a nós, assumir a forma humana. Então essa kenosis, ela diz aqui, mas aqui dentro dessa festa, ela está falando deste assunto, do esvaziar-se. E aí nós temos a tradução disso aqui, tá? Desse pictograma aqui, cada um desses aqui, ó. A tradução é: separou o caos, o caminho com cravos selou o pacto. É isso que está escrito aqui, ó. Cada uma dessas aqui, dessas consoantes aqui, ó, no hebraico quadrático, são essas aqui, ó. No antigo, tá? No pictográfico. Então, cada uma dessas, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Então, esta palavra, Ramatzot, é isso aqui que está escrito, Ramatzot. Isto significa o quê? Significa isso aqui, ó. Separou o caos, o caminho com cravos, selou o pacto. Porque Jesus não entende essa profecia. Não entende a profecia dentro da festa judaica. Que na verdade judaica não tem nada, porque foi Deus que instituiu para que o povo entendesse, era algo profético. Então, quando o povo celebrava essa festa, eles estavam falando isso aqui, ó. Eles estavam justamente falando de Filipenses 2, 6 a 11 que Paulo falou, porque Paulo sabia disso aqui, ó. Paulo entendia isso aqui, por isso que ele celebrava essa festa. Quando ele celebrava essa festa, quando ele escreveu isso aqui, ó, aos Filipenses, ele sabia do que ele estava falando, de onde que ele tirou essa profecia, de onde que ele viu isso aqui. Ele viu aqui, ó, nessa festa de Ramatzot. Maravilha, né? Então as festas, elas têm sua importância. Vamos aqui, ó. Shavuot. Outra festa, Shavuot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 6 consoantes do quadrático e 6 consoantes pictográficos. Que significa colheita. Tá? Significa colheita, Shavuot, colheita. Nós temos ali Mateus 24, 31. Vamos lá. Mateus 24, 31, na festa de Shavuot. Aleluia. Glória a Jesus. 24, 31, a festa das colheitas. Olha que coisa gloriosa. Então aparecerá, achou aí? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e os anjos ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidades do céu. Esta festa do Shavuot, ela está falando do arrebatamento da igreja. Olha aí, ó, é disso que Jesus estava falando. Na festa de Shavuot, ela nos arremete profeticamente ao arrebatamento da igreja, onde Jesus vai separar, tirar o seu povo da terra. E aí o que significa? Dentro do pictograma, entre as consoantes quadráticas no pictograma, consumiu na casa com os cravos, e na sombra dos cravos selou o pacto. Os cravos, ele está falando de quê? Da cruz, tá? Da crucificação de Jesus. Então o pacto, essa promessa de colheita, essa promessa de buscar, Jesus cumpriu ela quando ele deu mais força para essa promessa, quando ele morreu na cruz do Calvário. Presta atenção de coisa linda, olha para você ver. Jesus, tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu. Tudo que está relacionado a Jesus se cumpriu. Só tem um para se cumprir, mas ele prometeu. Primeiro, já estava escrito, já estava dito que ele viria. Nós vimos aqui que é nós. Ele veio. Aí depois ele disse que ele morreria. Ele morreu. Depois ele disse que ele ressuscitaria. Ele ressuscitou. Ele disse que ele ia para o Pai. Ele foi. Ele disse que nós não ficaríamos órfãos, mas que ele enviaria o Consolador. Ele enviou o Consolador. Mas aí, em João 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar e virei outra vez e vos levarei. Que ó, Shavuot. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se ele falou que vinha, veio. Como homem ele veio. Se ele falou que morreria, ele morreu. Se ele falou que ia ressuscitar, ele ressuscitou. Ele falou que ia para o Pai, ele foi. Ele falou que mandaria o Espírito Santo, mandou. Ele falou que vai buscar a sua igreja. Então ele vai buscar a sua igreja. É promessa. Ele vai cumprir, cumpriu todas. Por que ele não vai cumprir essa?
Então, quando ele falou de Shavuot, ele estava falando disso aqui. Uma festa profética. E aí os abençoados cristãos, não, irmão, para mexer com esse negócio de festa, não, mexer com isso. Para que aprender sobre festa de judeu? Para que aprender sobre cabana? Para que não? E primeiro, a gente, né, os crentes pentecostais, quando vê o livro de Pentecostes, né, o dia de Pentecostes, pensa em fogo. Aí eles já têm a mentalidade que Pentecostes significa poder, unção, batismo, nada disso. Pentecostes é uma festa celebrada no dia que vai se dar ao dia também das primícias, que são a colheita dos primeiros frutos da terra. E no Pentecoste aconteceu o primeiro dia do derramamento do Espírito de Deus. Cumprido assim, ó, na festa. Cumprido tudo é na festa. E os crentes não vê. Por quê? Porque tem medo de aprender sobre as festas. Aí perde essa preciosidade aqui. Então aí nós temos aí a festa de Sukkot. Sukkot. Festa de Sukkot. Aqui é Sukkot no quadrático e aqui no pictográfico Sukkot, que é habitar. João capítulo 1, capítulo 14, versículo 3. Eu já até citei aqui, né? Já até citei aqui. Mas vamos só ler porque está ali para nós ler. Então vamos ler. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Habitar. Shavuot significa habitar. Olha aqui. Protegeu com a palma das mãos, com os cravos, selou o pacto. Então ele está nos protegendo. Quando Jesus ele vai à cruz do Calvário, ele vai para nos proteger. Mas proteger de quê? Do pecado. Do pecado. Porque a força do pecado é que separa o homem de Deus. O homem do pecado ele está afadado e condenado à perdição. Mas quando ele está guardado no sangue do Cordeiro, ele tem o perdão dos seus pecados, que é o que João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 7 e 9. Se andarmos na luz, como ele na luz está, estamos com uns com os outros, o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Então, esse habitar é porque nós temos a promessa. Jesus ele habitou num corpo, porque a Bíblia vai dizer, corpo me preparaste, oferta e sacrifício não quiseste. Então foi preparado o corpo, ele habitou, Deus habitou. O tabernáculo no deserto é uma figura de Jesus, onde Deus vinha no Mishkan, que era o tabernáculo, e falava com Moisés. Agora o tabernáculo chamado corpo humano, chamado Jesus, homem, ele se tornou o tabernáculo de Deus, onde Deus tabernaculou na pessoa de Jesus. Não era apenas um homem que andava, não era apenas como alguns olhavam e diziam, não é este o filho de José, o carpinteiro, mas era o próprio Deus andando sobre a terra, no tabernáculo que ele preparou, aleluia, ele tabernaculou, ele habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de formosura. É o que João vai dizer. Então ele habitou. E aí ele está nos protegendo com o seu sacrifício, com o seu sangue. Maravilha de Deus. Mais um aí, ó. Nós temos aqui, ó, o que nós chamamos de candelabro. Tem o candelabro, ó, a gente precisa entender aqui. Existe o candelabro e a menorá, tá? O candelabro tem 7 canudos. A menorá tem 9. A menorá, ela foi desenvolvida, tá, em uma festa celebrada pelos judeus chamado de Festa das Luzes, tá? Ou, se não me falha a memória, acho que é a festa do Hanukkah. Não sei, não lembro. A gente vai ver aqui.
Se tiver para frente aqui, a gente vai ver. Então era celebrado onde eles acendiam esses candelabros, esses menorás, esses candelabros, tá? Vou colocar como candelabro, porque a gente já está com a mente viciada em dizer candelabro, tá? Mas o candelabro mesmo, ele só tem 7, que era usado para iluminar o Mishkan, o templo, tá? E aí nós temos, esse aqui é chamado de servos, esse aqui é chamado de sustentador, é o cerne. Este é central, este aqui, ó, tem gente que acha que todas as lâmpadas, presta atenção, todas as lâmpadas recebiam azeite, tá? Mas quem doava azeite para as lâmpadas era esta do meio. O sacerdote não vinha com um butinho, uma jarrinha de azeite, colocava nessa aqui, nessa, não. Ele tirava dessa, colocava com essa. Esta aqui servia, sustentava as outras 6. Esta do meio simboliza Jesus, aquele que sustenta a vida. Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. E aquele que está nele não andará em trevas. Então nós temos ali, ó, a do meio simboliza o Shamash, e nós temos aqui o sol da justiça, que é o Shemesh, que é da mesma raiz, que nós temos o texto de Malaquias 4, 2, Deuteronômio 4, 41, Salmo 89, 36. Você vai ler o Deuteronômio 4, 41 e eu lerei o Salmo 89, 36. Foi? Pode ler. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascente do sol. A banda do nascente do sol. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Malaquias 4, 2 vai dizer, para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Então ele é aquele que ilumina todas as coisas, ele dá vida, porque se não houver sol, tá? É através dos raios solares que as plantas entram no processo da fotossíntese, tá? Da fotossíntese, que elas vão receber proteínas, alimentos, não é somente do solo, mas também dos raios solares. Esses raios solares trazem proteínas. Isso aí até para o ser humano é bom. O ser humano, os médicos recomendam nós tomarmos o sol do período da manhã, ali de 8h30 a 10h30 por aí. Por quê? Porque tem vitaminas para a nossa pele. Ela traz vitaminas para a nossa pele. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor é o sol da justiça, é porque Ele nos alimenta com a sua verdade, com a sua clareza. Por isso que o salmista, no Salmo 119, 105, não é isso? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada é Jesus. Então ele está falando da pessoa de Jesus. Aí nós temos ali que é o doador da vida, ou seja, doador, como eu disse, né, como eu expliquei, que é daqui que se tira, põe aqui e ele dá fogo, ele dá vida para as outras. Se tirar fora, se arrancar esse aqui fora, ele está desprovido de azeite. Então, se o cristão estiver fora da pessoa de Jesus, ele está desprovido de luz, ele está desprovido de unção, ele está desprovido de azeite, ele está desprovido de vida, ele está desprovido de tudo que precisa para sobreviver. João 15:5, né? João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Deus abençoe nossa irmã Liane, Deus continue abençoando a Vitória, nossa irmã Sônia. Então nós temos aí essa grandiosidade de Deus. Vamos aí um passinho mais à frente. Aqui nós temos, prefigurando a menorá, alguns
alguns frutos que produz, que a terra que Deus deu para o povo produz, falando justamente da pessoa de Jesus, do que Jesus pode produzir, ele tem para o ser humano. Quando a Bíblia vai dizer que a terra mana leite e mel, não é simplesmente pelo fato de ser uma terra produtiva, ter aqueles cachos de chuva grandes com 2 homens carregando, não era só isso, isso aí é o que eles viram, mas tem coisa muito mais além, representado dentro daquilo que Deus tem para o seu povo. Aí nós temos isso aí no texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 8, que é o Shavuot Haminim, que são os frutos. Deuteronômio 8:8, Shavuot Haminim. Oi? Pode ler e frisa aí, ó. Frisa os frutos aí, vai. Terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. 8 propriedades. Ah, mas não tem nada de coincidência aqui. Isso é profecia. 8 na Bíblia é quem? Jesus. Significa o que o 8? Mais que perfeito. Qual que é o capítulo do livro de Deuteronômio? 8. Que versículo? 8. Acabou. A pessoa de Jesus. É o que Jesus tem. Ele representa esses frutos, ele representa essas dádivas de Deus, que Deus deu, presta atenção, Deus deu para o povo, é profético para nós. Aí quando nós vamos para João 3,16, o que está escrito? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu filho. Que o quê? Que deu teu filho. Que o quê? Que deu. Ele deu a terra. Ele estava falando da pessoa bendita de Jesus. Não vai mexer com negócio de festa, não. Isso nem de Shavuot, de Haminim. Não mexer com negócio de Shavuot, de Haminim, não. Então não vai ver isso aqui, não. Se não for para o Shavuot, de Haminim, não verá essas maravilhas de Deus. Não vai entender que mais que perfeito, que dentro da profecia numerológica não é numerocancia, não, viu, gente? Não vem com esse negócio de números, de astros, nada disso. São números representativos de algo profético que está dentro da tradição judaica, que está dentro da Bíblia Sagrada. É uma verdade e nós estamos provando isso aqui com fatos e com texto. Não dá para fugir da verdade. Como disse Paulo, nada posso contra a verdade, e eu sou apenas pela verdade. Está aí, ó. Então, se não vê essas maravilhas aí, se a gente não entrar aí, ó, então tá aí dentro aí do Torá, da Taná, tá tudo aí pra gente aí, ó. Deus abençoe minha esposa, missionária Ângela, Jesus continua abençoando, está conosco aí. Então vamos mais um aqui pra gente fechar aí, né? Olha lá, agora nós temos aí, ó, o que se usava para cobrir o candelabro, tá? Números 4, 9 e 11. Nós vamos só ler aqui, na próxima a gente continua. Porque tudo isso aí aponta para o Messias, para o Mashiach, para Jesus. 4, 9 e 11. Então tomarão um pano azul, cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espertadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem, e envolverão a ele e a todo o seu utensílio na cobertura de pele de texugo, e o cobrirão sobre os varais, e sobre o altar de ouro estenderão um pano azul,
e com a cobertura de pele de texugo o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Então nós temos ali o pano azul e o pano de texugo. O azul simboliza a divindade. O pano de texugo significa a humanidade. O candelabro significa a divindade de Jesus, ou seja, ele sendo em forma de Deus, não deixou de ser Deus porque assumiu forma humana, mas estava representando aqui o quê? Que o Deus Todo-Poderoso, que é o candelabro, envolvido da sua glória, estaria coberto. Ele assumiria a forma humana. Então, o azul, a divindade, que é o céu, apresenta para a divindade, e o texugo aponta para a humanidade de Jesus. É isso aí. Então, tudo tem significado com a pessoa de Jesus. Aí nós vamos entrar aí para dentro de algumas coisas aqui que vai ficar gostoso, como já está gostoso, né? Então, Deus continua nos abençoando, nos dando vitória e nos concedendo a sua graça. Aqui, em qual parei? 157. Tudo? Não. 121. Deixa eu olhar mais perto aqui, né? A visão não está muito boa, não. 131. Vou marcar aqui para mim não perder aqui. 131. Aí nós vamos ler o panorama e voltaremos aí a essas maravilhas aí. Deus em Cristo abençoe a todos, nosso irmão do Facebook, em nome de Jesus. Um abraço a todos aí. Tremendo, né? Tremendo. Rapaz, deixa eu olhar para a Bíblia, né?